Fala pessoal, professor GC na voz aqui. Hoje vamos dar início à parte 4 do capítulo 2 do nosso livro, caderno 4, né? Capítulo 2, o tópico 4, que é o esqueleto humano. Você pode acompanhar aí a partir da página 33. A gente vai começar aqui com o esqueleto humano, tá bom? Falar um pouco das características dessa estrutura, que nos dá sustentação, e juntamente com a musculatura nos levam a formação dos movimentos e também nos proporciona o deslocamento de um local para outro. Então o esqueleto humano ele é composto por 206 ossos, tá? De diversas formas e tamanhos, como a gente vai ver hoje, além de pequenas cartilagens, tá? Que ficam nas extremidades do nosso corpo. Quando o indivíduo é adulto, quando é criança, essas cartilagens elas estão mais presentes porque o esqueleto ele ainda está se formando. Tá? Por exemplo, os ossos do crânio de uma criança ele vai se formando ao longo dos anos, nos primeiros anos de vida. Então, o esqueleto ele tem a função também de proteção de alguns órgãos internos, além da sustentação do nosso corpo, tá bom? Então a gente vai focar um pouco nessa parte. E aí a gente tem os componentes do esqueleto. Né? O nosso esqueleto é bem semelhante de uma pessoa para outra, a diferença mesmo é só o tamanho, mas as funções são as mesmas, né? E aí a gente tem o esqueleto dividido em duas regiões bem legais, né? Que é o esqueleto axial e o apendicular, tá? O que é o esqueleto axial, tá bom? O esqueleto axial ele inclui os ossos da cabeça, da caixa torácica e a coluna vertebral. Então é aquela região central do teu corpo, tá bom? E o apendicular, né? O esqueleto apendicular são os membros inferiores, as pernas, por exemplo, e a cintura escapular e pélvica, tá bom? É como se fosse ali a região da bacia, né, da tua cintura, onde faz a interligação entre tuas pernas e o teu tronco. Então a gente tem o esqueleto dividido nessas duas partes. Seguindo, né, a gente pode ver aqui a estrutura básica. Temos aqui os ossos da cabeça, a caixa torácica aqui no centro, que ainda faz parte do esqueleto axial, e aqui a região, né, dos membros inferiores, os ossos da perna, a composição dos nossos joelhos e a cintura pélvica, que faz aqui a parte que é conhecida como os ossos da bacia. A gente vai estudar mais a fundo cada um deles agora, tá bom? Então a gente tem aqui, tá, a divisão do esqueleto axial. Ele contém 80 ossos, daqueles 206, e constitui o eixo central do corpo humano, né? Como eu falei para vocês, está na região central aqui, ó, nessa região da cabeça, descendo aqui na nossa coluna, ó, vertebral, e as costelas, né, que formam essa caixa aqui, faz parte do nosso esqueleto axial. Então nós temos o crânio, que fica na cabeça, né, gente? Os ossos do crânio constituídos por ossos que formam a caixa craniana e pelos ossos da nossa face. O único osso móvel é a nossa mandíbula, né, onde a gente utiliza aqui a região do nosso queixo para poder o maxilar inferior para a gente poder fazer os movimentos da fala, responsável pela mastigação também, tá bom? Nós temos a caixa torácica, que é aquela caixa central que eu mostrei para vocês, que é formada por 12 pares de costelas, e pelo osso externo, que fica bem no centro, tá bom? Entre esses 12 pares de costelas, ele fica aqui bem no centrinho, nessa região desse encontro das costelas. A gente vai ver uma imagem mais avançada um pouquinho, fica aqui na região peitoral da gente. Temos a coluna vertebral, formada por 33 vértebras, dotadas de orifícios, né, buraquinhos, pelas quais passam a medula espinal. Um delicado cordão formado por neurônios que comunicam o encéfalo com o restante do corpo. Então, lá dentro da tua coluna vertebral, possui essa medula aqui, que é a medula espinal, que leva as informações, né, da tua cabeça, lá do teu encéfalo, para o restante do teu corpo. Então, é uma região muito delicada, a gente tem que ter muito cuidado com a coluna, para que essa região continue sendo bem protegida ao longo de toda a sua vida. Né? Ela não pode sofrer nenhum tipo de dano, porque já acaba comprometendo o teu sistema nervoso. Então esses são os componentes do esqueleto axial. O esqueleto apendicular, né, que é o outro, tem 126 ossos, né, um pouquinho a mais, e é formado pelos membros locomotores, né, superiores, nossos braços, e os inferiores, as pernas, né, e respectivas cinturas, a cintura escapular e a pélvica.
A escapular, que compreende a escápula e a clavícula, ossos que unem os membros superiores ao esqueleto axial. E a gente tem a cintura pélvica, né, que une os membros inferiores ao esqueleto axial e é formada pelos ossos da bacia. Eu vou já mostrar para vocês. A gente tem aqui a esquematização dos ossos, tá, do esqueleto axial. Nós temos aqui a caixa torácica, que tem aqui as costelas, e esse osso aqui do centro, aqui na região peitoral, que une essas costelas, é o osso externo. Nós temos aqui os ossos do crânio, né? Temos os ossos da face, a região nasal, maxilar, tá? A mandíbula. A gente tem aqui o osso frontal, formando nossa testa, paramental, temporal. Todos esses ossos, né, formam o nosso crânio e fazem parte do esqueleto axial. Nós temos aqui a famosa coluna vertebral, tá? Cada discozinho desse daqui é uma vértebra e eles estão interligados por algumas cartilagens, né, para que eles não possam se tocar. Então, eles fazem parte aí, ó, da coluna vertebral e protege a nossa medula espinal, né, que ela passa aqui bem no centro, tá? Como se tivesse aqui dentro um tipo de encanação, que no caso é a nossa medula espinal. E aí, a gente retirou aqui, ó, uma parte dela e mostrou aqui para vocês como é que ela funciona, né? O corpo vertebral, canal vertebral, né, onde passa a medula espinalzinha, que é a região onde passa. E aí elas ficam colocadas aqui, né, como se fosse um discozinho em cima do outro e cada um acolchoado por um tipo de estrutura para que eles não possam sofrer rupturas. A gente tem aqui os exemplos dos componentes do esqueleto, tá? Da outra parte, tá bom? É o esqueleto apendicular. Nós temos aqui os ossos dos membros inferiores e superiores, né? Nós temos aqui os ossos do braço. Não é necessário você estar decorando o nome de todos os ossos, esse não é o objetivo do nosso curso, tá? A gente tem aqui os ossos da perna, né? O osso do fêmur, da patela, a tíbia, a fíbula, os ossos do pé, tá bom? Que formam o esqueleto apendicular, tá certo? Então aqui é uma imagem bem legal, né? Que mostra as estruturas, como é que elas são por dentro, tá bom? Além disso, a gente tem a composição dos ossos, né? Muita gente pensa que o osso é só uma estrutura rígida, que não tem nenhum tipo de componente, não, mas ele é um organismo vivo, né? Ele cresce, ele tem diversas regiões, ele é rígido sim, mas ele também é poroso, ele é cheio de poros, né? O que é poro? São buraquinhos por onde passa, né, pessoal, os vasos sanguíneos, ó, que irrigam, tá? A estrutura, tá, do nosso osso. Ele tem uma matriz óssea, né, que é chamada de matriz óssea vermelha, que fica aqui dentro, tá bom? E aqui dentro é onde é produzidas as nossas hemácias, né? As hemácias que são células do nosso sangue. Então, dentro do nosso osso é produzido tipos especiais de células que nos ajudam a se manter vivo. Então, ele contém colágeno também, tá? Contém colágeno que ajuda, né, o nosso osso ele acabar se regenerando, né? Se ele quebra, ele consegue se regenerar. Ele é rico em fósforo, né, e cálcio, justamente essas substâncias inorgânicas, fósforo e cálcio, que tornam eles rígidos, tá bom? E aí a gente tem as fibras nervosas ainda, né, que mergulham dentro do nosso osso, né, levando informações, tá bom? E a gente tem uma divisão dos tipos de ossos, né? A gente tem ossos de diversos tamanhos e formatos dentro do nosso corpo. Então a gente tem os ossos longos, os ossos curtos e os ossos chatos. Os longos, né, que apresentam um comprimento maior do que a largura e espessura, são tipo o osso do fêmur, da tíbia, eles são bem longos. Os ossos curtos praticamente não apresentam diferença entre comprimento, largura e espessura, como é o carpo, né, da mão, a patela do joelho, são bem pequenininhos. E os chatos, que apresentam largura e comprimento variável e pequena espessura, né, como são os ossos que formam a caixa craniana. Então a gente tem essa subdivisão aí dentro dos ossos. A gente tem ainda as articulações, né, ou juntas, que unem, tá, essa região que une aí os ossos, né, um ao outro. Ó, são as regiões de encontro entre os ossos, né? Se o osso ele se encontrasse com outro osso diretamente, não ia dar certo, tá? Essa estrutura ela ia sofrer um tipo de dano. E aí existem as articulações ou juntas, né, que podem ser móveis, quando permitem que o osso se movimentem, né, bastante, como ocorre entre a cintura pélvica e o fêmur.
Temos as articulações semimóveis, como a movimentação entre os ossos é limitada, como é no caso, o caso da vértebra, né, nossas vértebras da coluna. Cada discozinho daquele é formado por uma articulação, né, apoiado em uma articulação. E as articulações imóveis, que não existe a possibilidade de movimento entre os ossos, como é o do crânio, né? Tu não consegue mover o osso da tua cabeça de forma direta, né? Tu movimenta a tua cabeça, mas os ossos não, né, galera? Tá bom? Eles são presos. Agora, os ossos do teu braço, eles são, né, da tua perna. Tu consegue ter um certo tipo de movimento, tá? Tu consegue manipular ele com as articulações, os ossos da tua mão, tá? Da tua coluna é semi-móvel, né? Porque tu move ali tua cintura e tudo mais. Então essa é a divisão das nossas articulações, tá? Então a gente tem uma informação a mais, né? As articulações entre os ossos móveis são revestidas de cartilagens e apresentam uma cápsula que é preenchida pelo líquido sinovial, né? Por exemplo, no nosso joelho, a gente tem esse líquido para ajudar na lubrificação e na movimentação do nosso joelho. A cartilagem reduz ao desgaste provocado pelo constante atrito e pelo impacto que ocorre entre os ossos, enquanto o líquido sinovial mantém as articulações lubrificadas, né? Tu tem a cartilagem e o líquido. A união entre esses ossos é garantida pela presença de ligamentos, né, formados por tecidos conjuntivos. A gente viu na aula passada. Essas estruturas são encontradas, por exemplo, nas articulações do joelho, uma das mais importantes para a movimentação, que ainda é dotada de uma peça cartilaginosa móvel denominada menisco. Tá? Então, a gente precisa do líquido sinovial, a gente precisa das cartilagens, a gente precisa dos ligamentos, tá? Para que faça essa interligação entre osso e osso. Por exemplo, as pessoas que têm deficiência no líquido sinovial, elas sentem muita dor no joelho, elas não conseguem fazer atividade física de grande esforço, tá? E aí é necessário depois repor esse líquido para poder ter um bom desenvolvimento na prática de esportes, por exemplo, e tudo mais. Então, é sempre bom a gente comer alimentos que enriqueçam esse tipo de estrutura, tá? Por exemplo, alimentos ricos em cálcio, fósforo, magnésio, para que a gente sempre possa manter isso em boas condições. Então, essas são as informações sobre o esqueleto humano. A parte de musculatura, vou falar numa aula separada, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço e até a próxima aula.